Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me chamam através do áudio, viu? Porque eu estou na tela dos slides. Então, vamos lá. Gente, todo mundo está vendo aí os slides que eu coloquei na página? Eu não tô conseguindo ver. Sim, Demora um pouquinho em carregar. eu tô Eu conseguindo vou ver. tentar sair e entrar de novo. Tá. Eu também não tô conseguindo ver, não. É porque demora um pouquinho em carregar. Que ele tá pesado também. Todo mundo tá conseguindo agora? Podemos começar? Ainda não. A maioria tá conseguindo? Agora sim. Beleza. É, o que saiu ontem agora tá vendo. Tranquilo, então vamos lá. Pessoal, nessa matéria, nós vamos revisar como que funciona a dinâmica climática do planeta Terra. Eu estava falando, antes o áudio estava desligado, que o nosso sistema climático, ele funciona de duas formas. Existem os elementos climáticos, que são as forças naturais, como temperatura, umidade, pressão, são os três elementos climáticos importantes que nós temos. E nós temos os fatores climáticos. O que são fatores climáticos? É tudo que existe no planeta que interfere na temperatura, umidade e pressão. Então, por exemplo, os fatores climáticos, isso que existe no planeta Terra, a vegetação interfere no clima do planeta, a existência de uma montanha pode interferir no clima de um determinado local. A altitude, dependendo do local que você está, se você estiver lá no alto da Raja Gabari, você vai estar uma temperatura. Quem está aqui perto do colégio, a temperatura é outra. Por quê? Lá na Raja Gabari é mais alto, né? Então, a altitude interfere no clima do determinado lugar. A latitude também interfere. Então, nós temos vários fatores climáticos, que são esses elementos, esses fatores que existem aqui no planeta Terra que vão interferir no clima. Os principais são eles: a altitude, a latitude, a continentalidade, maritimidade também interfere no clima, ou seja, se você está perto do oceano, é um clima diferente. Se você está dentro do continente, o clima vai ser diferente também, o padrão climático é diferente. Correntes oceânicas, né? Se é uma corrente fria, nós vamos ter um deserto próximo dessa corrente. Se for uma corrente quente, nós vamos ter maior umidade, vai ter mais chuvas. As massas de ar também interferem, a vegetação e o relevo. Nós vamos tentar aqui ver todos. Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar. A gente tem 2 aulas, né? A latitude são aqueles paralelos, né? Nós temos zonas térmicas no planeta, né? Determinados ali de acordo com a sua posição no planeta, com a sua latitude. Então, nós temos a latitude 0 graus, que é o Equador. Quanto mais próximo do Equador, ou menor a latitude, maior será a temperatura. Nós temos as duas linhas, o Trópico de Câncer no norte e o Trópico de Capricórnio no sul. Dentro dessa zona aí, nós temos zonas tropicais ou intertropicais. Nós vamos ter um padrão climático diferente também. Áreas temperadas e áreas polares. O fato de você estar numa latitude diferente, isso interfere no clima de um determinado local. Então, nós temos aqui, ó,
áreas polares, né, acima de 66 graus norte e 66 graus sul, zonas temperadas, zonas intertropicais e zonas equatoriais. O que a gente tem que saber? Quanto mais baixa a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Ou clima mais frio, mais rigoroso, né? Aqui, isso daqui, pessoal, é um gráfico que nos mostra um dos hemisférios. Eu queria que vocês interpretassem ele e me dissesse em qual hemisfério esse gráfico ele nos informa. Qual que é o hemisfério dele? Norte. Norte? Alguém mais? Temperatura. Ah, não, é sul. Eu acho Sul. que é Misturei sul. Hã? sul, porque os meses com a temperatura mais alta é janeiro, novembro e dezembro, que é os meses do verão. Isso, muito bem. Olha, gente, aqui embaixo nós temos os meses do ano, beleza? E aqui, ó, na vertical, nós temos as temperaturas. Vai de 10, 15, 20. Nós podemos observar que no meio do ano, lá em junho, são as menores temperaturas. Cada linha dessa é uma latitude diferente. Ó, o Equador é essa roxinha aqui com um asterisco no meio. Então, ou seja, o Equador varia pouco a temperatura, né? Porque recebe radiação o ano inteiro, então vai variar menos. Mas mesmo assim, chega lá em junho, não somente o Equador, mas também quem está em 10 graus, em 20 graus, 30 graus, 40 graus, tá tudo diminuindo a temperatura, né? Lá em 40 graus de latitude, a temperatura é a menor no mês de junho. Ou seja, seria aqui no hemisfério sul, por quê? No hemisfério sul, no meio do ano, é qual estação? Inverno. Inverno. Isso. Então, no inverno, no meio do ano, são as menores temperaturas. Logo, esse gráfico nos informa que é o hemisfério sul. Ao passo que em novembro, dezembro e janeiro e fevereiro nós temos as maiores temperaturas, que é o nosso verão, né? Indicando aí que nós estamos no hemisfério sul. Aqui, ó, ignora a pressão, porque vocês precisam assistir as aulas que eu deixei lá no AVA sobre os elementos climáticos. Hoje nós estamos estudando sobre fatores climáticos. Mas lá no AVA tem sobre os elementos. Sobre os elementos a gente estuda temperatura, umidade e pressão. Pressão é importante saber. Mas vamos ignorar ela aqui um pouquinho. Eu posso falar que quanto maior a latitude, menor a temperatura? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso é o contrário. Verdadeiro. Pensa de quem? Maior a latitude, menor a Verdadeiro. Verdadeiro. verdadeiro, não é? Peraí, professora, Oi. você falou menor latitude ou maior latitude? Maior. A setinha está indicando aqui, ó, para cima. Maior. Ah, tá. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. O máximo de latitude que nós temos é 90 graus, que são as áreas polares. Quanto maior a latitude, menor a temperatura? Sim, professora. Vamos continuar então aqui. Outro fator climático que interfere no clima de um local é a altitude, né? Igual eu falei no início da aula. A cada 1 quilômetro que a gente sobe na atmosfera, nós temos uma redução da temperatura de 6 graus. Ou a cada 100 metros que eu subo, diminui 0,6 graus Celsius na temperatura. Alguém sabe me dizer por que isso acontece? Por que quando a gente sobe uma montanha é gelado? Por que a gente vai lá para o Belvedere, a gente sente frio? Porque a gente vai lá para a serra mais rarefeito. A pressão é menor? Concentração de calor. Menor pressão? Não, pressão interfere, só que vamos analisar aqui
outro fator, que é o ar, Concentração de a gases. concentração do ar, né? Então, nós sabemos que o oxigênio e os outros gases, eles estão mais próximos da superfície. Por quê? Por força até da gravidade, né? Então, o ar, assim como nós não saímos voando por aí, porque nós estamos sobre a força da gravidade, submetidos, né? O ar também. O ar, ele tem um certo peso, né? E ele, quanto mais próximo da superfície, maior a sua concentração. Quanto maior a altitude, menor a concentração de gases. E o que acontece, pessoal? A radiação solar, ela precisa do ar para se propagar. Se tem muitas moléculas de ar na atmosfera, você vai ter uma maior circulação de radiação e uma maior temperatura, ok? Ok. Ok. E quando você está lá no topo da montanha, nós não temos tanta concentração de ar, porque eles estão lá embaixo por força da gravidade. Lá no topo da montanha, o ar é mais rarefeito, ou seja, ele está em pouca quantidade. E aí vai ter muita molécula de ar para segurar a radiação? Não. Então a temperatura vai ser menor ou maior? Menor? Menor, né? Menor. Porque vai ter menos radiação circulando ali. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por quê? Por causa da rarefação do ar. Tranquilo? Densidade do ar. Sim. A densidade do ar define a transmissão de calor. Como lá em cima tem menos concentração de ar, menor a temperatura. Olha aqui o esquema. Quanto mais próximo da superfície, maior a temperatura. À medida que você vai subindo, você tem, inclusive, né, geadas lá no topo das montanhas, em função dessa altitude aí. Eu posso ter, pessoal, nevasca em áreas tropicais? O que vocês acham? Sim. Se for Não. uma montanha muito alta no tropical, pode dar, porque aí a temperatura vai ser baixa. Isso, porque aí a temperatura está sendo definida não pela latitude, mas pela altitude. Aqui, por exemplo, nós temos a Cordilheira dos Andes, né? Na costa oeste do continente, nós temos a Cordilheira dos Andes, em áreas, inclusive, tropicais e equatoriais. Lá no topo das montanhas, as Cordilheiras dos Andes, tem nevasca, né? O topo das montanhas são cheios de neve, assim. Por quê? Porque lá a rarefação do ar promove ali uma temperatura mais baixa. Tá aqui, maior a altitude, menor a temperatura. Alguém sabe me dizer o que é amplitude térmica? Isso é um termo importante, tá? Porque vocês podem encontrar esse conceito em alguma prova e não saber. E precisa saber o que é amplitude térmica. Então, presta atenção, a amplitude térmica é a variação da temperatura entre a máxima e a mínima. Eu vou ter uma maior amplitude térmica se essa diferença for grande. Por exemplo, de manhã fez 15 graus, mas 3 horas da tarde fez 34 graus. Mudou muito, né? Aumentou aí, foi 19 graus, né? Então, a amplitude é elevada. Agora, se, por exemplo, eu estou num ambiente onde de manhã faz 15 graus e à tarde faz 20 graus, variou muito ou pouco? Mais ou menos? Variou pouco, assim, em relação ao outro exemplo que eu dei. Então, variou só 5 graus. Então, a amplitude térmica desse segundo exemplo, ela é menor. Enquanto a amplitude térmica do primeiro exemplo que eu dei, que de manhã fez 15 graus e à tarde fez 34 graus, a variação foi maior. Ou seja, quanto maior a variação da temperatura entre máxima e mínima, maior será a amplitude térmica. Tranquilo? Sim. Sim. Aqui nesse exemplo, onde que nós temos
Maior amplitude térmica, hoje ou amanhã? Hoje. Amanhã. Amanhã. Amanhã, não é? Porque a diferença amanhã entre a máxima e mínima é 10 graus. E hoje? 3 graus, né? Então, variou pouco. A amplitude térmica hoje está menor e a amplitude térmica amanhã será maior. Vamos estudar aqui agora um pouco sobre o fator climático, continentalidade e maritimidade. Gente, não tem segredo nenhum. O que a gente precisa entender? Que quando a gente está lá na praia, passando férias, sem pandemia, feliz da vida, o clima no litoral varia menos a temperatura. Não sei se vocês já perceberam que quando vocês estão lá na praia, a variação da temperatura não muda muito, assim. Você tem, até chove. Não é, olha. Não, é linear, que funciona. Tá ouvindo, gente? Acho que alguém tá com o áudio ligado aí. Peraí. Então, pessoal, quando você tá próximo do oceano, nós temos maior umidade do ar na atmosfera do litoral, né? Tá próximo do mar, o sol vai aquecer o mar, vai evaporar, vai deixar uma atmosfera ali mais equilibrada. A umidade na atmosfera promove um equilíbrio. Funcionou, pai. Um equilíbrio da temperatura. Agora, se você está lá dentro do continente, Não, isso não precisa, deixa pra lá. essa amplitude térmica ela vai ser maior, né? Ou seja, a diferença entre a máxima e mínima vai ser maior. Eu trouxe aqui até um exemplo para vocês. Olha aqui esse gráfico. A linha azul é Cuiabá. Cuiabá está lá dentro do continente, correto? Sim. Obrigada por responder. E lá dentro do continente, olha para você ver. A amplitude térmica varia muito. Gente, tá vocês estão vendo? me ouvindo? Sim. Sim. Ué, tá dizendo pra mim que o microfone tá desligado. Tava ligado. Tava Ué, ligado. tá desligado aqui pra mim. Então, quando eu ligo, ninguém me escuta, mas quando eu desligo, todo mundo me escuta. É o contrário. Acho que... Ah, então eu vou deixar ligado que aí vocês não me escutam. Estão me Tá bom. escutando? Sim. Sim. Ué, Não, e agora? ela falou, você falou, Continue escutando. não. É porque ela falou antes de desligar, entendeu? Ah, tá. Então peraí que eu vou desligar. E agora? Não, ainda tá Continue ligado. ligado. Não é isso, é por causa que quando ela falou, tá me escutando, foi antes de ela desligar. Então ela tem que ligar pra ficar desligada. Agora vocês estão me ouvindo? Posso mutar só pra mudar depois? Você pode ligar depois? É, muta ela. Muta. Podemos continuar, pessoal? Sim. Sim. Então, olha lá. A linha rosa é Salvador, está perto do oceano. A linha azul é Cuiabá, está dentro do continente. Dentro do continente, a amplitude térmica é maior, enquanto que lá próximo do oceano, a amplitude térmica será menor. Por quê? Porque lá em Salvador, nós temos maior umidade na atmosfera terrestre, que vai permitir ali dar um equilíbrio. Assim como o ar permite a circulação da radiação, o vapor de água também.
tem o mesmo papel do que o ar também. A umidade que existe no ar também pode equilibrar ali a temperatura, fazendo com que ela varie menos. Vocês estão entendendo? Sim. Em outras palavras, é o seguinte, lá no deserto, se você for um dia em algum deserto, eles vão te falar o seguinte, que à noite a temperatura é muito fria e de dia é muito quente. Por que que é assim? Alguém sabe me dizer? Que o continente muda de temperatura rapidamente? O Não, continente ele absorve e perde A calor Terra. muito rápido. A Terra muda muito A rápido Terra. a temperatura. não. Porque, gente, lá no deserto tem umidade na atmosfera? Não. Não tem. Por isso que lá esquenta muito, mas esfria muito também. E lá não tem umidade na atmosfera. Já lá perto do oceano, vai aquecer de dia, mas à noite continua tendo vapor de água na atmosfera. E esse vapor de água, ele vai segurar aquele calorzinho que fez de dia, entendeu? Esse calorzinho que eu tô falando é a radiação solar que ficou ainda, né? Mesmo com o pôr do sol, ainda fica radiação solar que fica circulando ali por meio ou do ar ou da umidade presente na atmosfera. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Professor? O que está acontecendo, Professora, gente? não está saindo áudio. A gente não tá te ouvindo, não. Ué, gente, Professor? o que tá acontecendo? Olha, eu vou pedir ao engraçadinho que Oi. tá me mutando não fazer isso, tá? A sessão técnica tem como identificar quem está interferindo na aula do professor. Tem alguém que está me mutando aqui, eu nem sei como que faz para Acho que eu devo ter me enganado, que o papel apareceu aqui, que tava aqui. Sim, eu devo ter me enganado, cliquei em você sem querer, desculpa. Tá, jóia, tranquilo então. Vamos continuar aqui. Vamos. A vegetação, ela faz o mesmo papel do deserto e do oceano, digamos assim. Se você vai num ambiente no semiárido,